glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no texto, no versículo que foi nos proposto nessa noite. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu vou pedir para que toda a igreja, tem como colocar aqui no projetor? Toda a igreja lê, né, esse versículo, todo mundo junto. A gente vai colocar aqui no projetor, porque todo mundo fala a mesma língua, né? Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Tá aí? Vamos ler todos juntos? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esta noite estarmos aqui diante do teu altar, reunidos com a tua igreja, Pai. Ó Deus, que a tua voz possa ser ouvida neste momento aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra possa atingir, ó Deus, o nosso íntimo, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, seja impactado pela tua palavra nesta noite. E que possamos sair daqui diferente do que chegamos aqui nesta noite, porque levaremos mais do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sempre dando glória, né? Como o pastor disse, o culto está começando agora, né? Por mais que a gente fale isso, irmãos, mas a gente sabe que é tão quanto importante ouvirmos a palavra de Deus, também é importante louvarmos a Deus, né? Amém? Louvar, orar, engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. E estou feliz nessa noite, né? Por estar diante da casa do Senhor Jesus, diante dos irmãos, rever, né, como foi falado aqui, né? Rever alguns irmãos, na verdade quase todos, né? A gente vê, está tão perto aqui, mas ao mesmo tempo, né, tão distantes. Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que tem uma igreja aqui que ora pelas nossas vidas, né? Tem uma igreja que intercede, e uma igreja que está de pé, e por isso nós damos graças a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, esse tema que foi proposto, é um tema que ele nos confronta, né? É um tema que nos confronta. Por mais que todo canto que a gente abra a Bíblia vai ser relativo ao tema de intimidade com Deus, porque do Gênesis e Apocalipse a Bíblia está repleta desta mensagem. Mas como é difícil falar desse tema, principalmente no momento, no tempo que nós vivemos, como é difícil falar de intimidade. Eu vou ler algo que eu escrevi hoje, e eu quero que você preste bastante atenção, em nome de Jesus. Diz assim: vim à igreja, participar dos cultos, mãos levantadas, olhos fechados, até lágrimas caindo, arrepios, calafrios, uma alegria naquele momento. Tudo momento. Acabou o culto, hora de voltar ao que era antes. Mãos sujas, corações vazios, mentes voltadas mais para as coisas do mundo do que as coisas de Deus, relacionamento sem profundidade. É assim que muitos crentes têm vivido suas rotinas religiosas. Irmãos, quando eu estava sentado e acredito eu que o Espírito Santo me fez escrever isso, e eu olhava, e eu até chamei minha esposa e disse: amor, isso não está muito pesado de eu ler, não. Mas eu não ia nem ler mais. Aí a oração foi: Deus, a oração que o presbítero fez, que o Senhor não nos massageie. E falar desse tema, irmãos, como é difícil falar desse tema, porque nós falamos para esse tema, não falando para Deus, mas a gente fala para nós. Porque em todo relacionamento
É necessário ter intimidade. E para ser construído a intimidade, é preciso ter conversas, é preciso ter diálogo. E em um relacionamento de um casal, ambos precisam mudar, porque ambos são defeituosos. Ambos têm coisas que o outro não gosta. Mas imagina só, em nosso relacionamento com Deus, quem é o imperfeito? Somos nós. Então, quem precisa mudar de um relacionamento, desculpa eu lhe dizer isso, mas quem precisa mudar é você. Quem precisa mudar sou eu, porque Deus ele é imutável, aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, por mais que esse seja o retrato de muitos hoje, mas nós olhamos a carta de Tiago. Tiago ele vai nos mostrar que ele nos proporciona um estilo de vida totalmente diferente a esse que eu acabei de ler, um estilo de vida totalmente diferente para aquelas pessoas que são chamadas por Deus. E que estilo de vida é esse? Um estilo de vida de um relacionamento verdadeiro e intencional com Deus. Intencional com Deus. Não um relacionamento sem intenção, mas um relacionamento intencional. Quando há intenção, quando há propósito, quando há verdade, aleluia. E Tiago nos propõe isso. Em toda a carta de Tiago que nós olhamos, nós lemos, a partir do capítulo 1, nós olhamos que Tiago vai falar sobre as tribulações, sobre as perseguições, coisas que muitas vezes nós que estamos servindo a Deus, estamos diante de Deus e ficamos perguntando, por que isso, por que aquilo, está doendo, está sofrendo, mas Tiago vai dizer que como irmãos se considerem a alegria em passar por tribulações. Tiago nos mostra que aquele que passa tribulações, perseguições, não pelo amor ao mundo, mas pelo amor de Deus, precisa passar alegre, porque está sofrendo por amor de Cristo. Aí Tiago ainda vai dizer, mas se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele te dá. Aleluia. E não te lança na tua cara. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago, ele traz um evangelho muito prático. E a gente lê a carta de Tiago, e a gente tem muito relacionado ao livro de Provérbios, que vai trazer muitas coisas, ensinamentos profundos para a nossa vida. E Tiago, ele traz uma forma muito prática. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele vai falar sobre a questão da fala, do ouvir, ser tardio para falar. Como precisamos disso. No capítulo 2, ele vai falar sobre a imparcialidade, ele vai falar algo muito chocante também, a fé sem as obras. E ele faz uma pergunta, você crê em Deus? Se sim, que bom, até o diabo crê e estremece. E ainda relacionado à questão da fé e da obra, aí Tiago entra no capítulo 3 falando sobre um órgão fatal, maligno, se não for dominado, a língua. A língua. Tem gente que ri, né? Tiago vai falar que a língua precisa ser dominada, que a língua precisa ter o seu lugar posto, né? Ela precisa que nós possamos dominá-la. Porque se isso não acontecer, ela é capaz de destruir toda uma floresta. Contaminar. E tudo isso, irmão, vou chegar no texto, viu? E tudo isso que Tiago ele vai falando são coisas práticas para resultar aqui onde a gente quer chegar. Que é o capítulo 4, quando Tiago ele vai trazer, vai falar para os irmãos. E que irmãos ele está falando? Ele está falando para os irmãos da igreja de Cristo. Porque o capítulo 1 ele vai dizer a todos os irmãos, né, as 12 tribos da dispensação, saudação, ou seja, ele diz a todos os cristãos, essa carta é para mim, essa carta é para você, meu irmão. Então que você abra o seu coração, abra a sua mente e diga, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso calar todas as vozes, não é o hino que diz? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua.
Que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao teu coração nesta noite. Que Ele te confronte. Não é eu não. É Ele e a sua palavra. Aleluia. E aí chegamos no capítulo 4, o tema que foi nos proposto. Intimidade, um relacionamento intencional com Deus. É bem verdade que tem pessoas que é crente, mas é sem intenção de ser próximo a Deus. É crente, mas é sem intenção de adorar. É crente, mas é sem intenção de buscar. É crente, mas é sem intenção de ler a Bíblia. É crente, mas é sem intenção de congregar. É crente, mas é sem intenção de participar. E sabe o que é que acontece? Porque Tiago vai dizer aqui no capítulo 4, sabe o que acontece com essas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não têm intenção de adorar? Tiago vai começar o capítulo 4, no versículo 1, vai dizer, olha, tu sabe da onde começam as guerras? Aleluia. De onde vêm as guerras entre vós? Porventura não vem dos desejos que guerreiam nos vossos membros? Ou seja, por acaso não vem de dentro de você mesmo? Por acaso não vem da sua mente? Por isso, e esse tema, ele é muito profundo, e ele nos constrange de uma maneira que nós olhamos, se nós olhamos para nós, não para o nosso irmão, não apontando o problema do irmão, mas apontando os nossos problemas. É um tema que nos confronta, é um texto que nos orienta a não andarmos conforme o mundo, porque Tiago, ele vai entrar em um assunto bastante atual, que é o mundanismo. Tiago, ele vai entrar neste assunto e como isso tem adentrado dentro das igrejas, porque como eu já falei, Tiago está escrevendo para os irmãos da igreja, então se subentende-se que aquele assunto, que aquilo que Tiago estava escrevendo é para exortar pessoas que estavam dentro das igrejas, para orientar as pessoas que estavam dentro das igrejas, para dizer às pessoas que estão lá dentro, se oriente, se conserte, tenha intimidade com Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o que é intimidade? Acredito que todos nós podemos responder. O dicionário vai dizer, intimidade é um nível profundo de proximidade, de confiança, de familiaridade. Na Bíblia vemos que intimidade é um relacionamento profundo, pessoal e constante com Deus, indo além do conhecimento intelectual, para experimentar a sua presença e a sua vontade. É isso que nós podemos aprender da Bíblia, o que é intimidade. É um relacionamento constante. Um relacionamento constante. Tem pessoas que têm relacionamento descartáveis. E por que isso? Porque são relacionamentos de más intenções. São relacionamentos que querem algo em troca. São relacionamentos que querem uma barganha. São relacionamentos que querem algo daquela pessoa, mas não querem ter intimidade com aquela pessoa. Querem apenas o que ela pode nos dar. E olha como é interessante quantas pessoas estão diante do altar de Deus, querendo apenas as bênçãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, que quando está abençoado, ela foge da casa do Senhor, mas quando tem tudo problema, ela volta. Isso nos remete ao que nós estamos passando hoje. Quando eu digo hoje, não exatamente hoje aqui no culto, mas o cenário que nós olhamos para as nossas igrejas. E como é triste falar sobre isso. O mundanismo, e a gente percebe que isso não é algo de agora. O Tiago já está escrevendo há muito tempo atrás sobre este assunto. E como é importante a gente falar sobre ele, porque tem tudo a ver com o tema, a intimidade.
Porque a intimidade, já foi falado aqui, ela precisa ser algo, uma busca, ela precisa ter a busca. Para termos intimidade com alguém, primeiramente, nós precisamos primeiro buscar aquela pessoa. É assim, quando a gente começa a namorar, a gente vai na casa dela, a gente vai na casa dele, a gente busca conhecimento, a gente busca estar perto, a gente busca conhecer, e aí o tempo vai passando, a gente vai adquirindo conhecimento, e o conhecimento traz a intimidade, e a intimidade traz esse relacionamento. Então, intimidade, irmãos, não é algo que a gente alcança vindo em apenas um culto. Na verdade, intimidade não é algo que a gente consegue no culto. Porque o que a gente vem fazer aqui é apenas a continuação do que eu e você já fazemos lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, porque nós fomos chamados para sermos diferentes. Aí eu pergunto a você, só aqui dentro? Não, eu acho que o povo não entendeu. Só aqui dentro? E onde devemos ser diferentes? Em todo o lugar. Onde precisamos ser adoradores? Somente na igreja. Em todo o lugar. Onde precisamos buscar a presença de Deus? É só dentro dessas 4 paredes? Não, é em todo lugar, aleluia. Por isso nós entendemos, precisamos entender que o que nós vamos fazer aqui, nessas 4 paredes, só é o resultado final daquilo que a gente já faz no dia de hoje. E amanhã da mesma forma, e outro dia da mesma forma, aqui nós se reunimos para adorar a Deus, mas a gente já vive uma vida de adoração. O que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, é que se você veio nesta noite, querendo dizer assim, hoje eu vou sair mais íntimo de Deus, mas se esse relacionamento não se perdurar depois daquela parede para fora, tudo isso vai ser perdido, tudo isso vai ser acabado, tudo vai ser esquecido. Porque muitas vezes as pessoas são o que são depois da porta para lá. E é aí onde está o problema. Tiago, ele escreve para exortar uma igreja que estava passando por problemas, principalmente dentro das igrejas, mas que aqueles problemas também estavam se passando, se perdurando para fora do templo, para fora das 4 paredes. Aleluia. E nós precisamos ter intimidade com Deus. É necessário. É algo necessário, irmãos. E a intimidade, como eu falei, não é algo que acontece por acaso. Não é algo que você chega no culto, pá, e agora eu sou íntimo de Deus. Tem gente que acha que é assim. Cheguei na igreja, senti o arrepio, chorei. Eu agora sou íntimo de Deus, tudo que eu pedi Ele vai fazer para mim agora, porque Ele é o meu brother, né? Né? O microfone cansou da minha voz. Então, irmãos, não é algo que acontece instantaneamente, é algo gradativo. Hoje eu sou melhor do que amanhã, e amanhã melhor do que hoje. É algo que nós buscamos todo dia, sermos mais próximos de Deus, sermos mais íntimos de Deus. É um relacionamento que é construído cotidianamente, aleluia. E você sabe de uma coisa? Sabe quem é o maior interessado nesse relacionamento? Não é o seu vizinho, não é sua vizinha, não é o seu próximo, é o próprio Deus. Ele é o mais interessado neste relacionamento. É o próprio Deus que tem maior interesse. Nós olhamos desde o livro de Gênesis, quando Deus cria o homem. Aí a palavra de Deus vai dizer que todo cair da tarde, Deus ia lá e conversava com Adão. Tinha aquele momento com Adão, o relacionamento, aleluia, é com conversa, é com diálogo, aleluia. E aquilo foi construindo Deus, o maior interessado. E Ele já vive numa intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente chama de Trindade. Que intimidade maravilhosa. E Ele propõe para nós essa mesma intimidade. O próprio Jesus, Ele vai dizer,
aos seus discípulos e para nossas vidas, ele faz uma oração e ele diz, olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Que relacionamento, se vocês estiverem em mim. Lembra que lá em Gênesis, quando Deus ele chama Adão e Eva e faz o casamento, e ele diz assim, os dois agora serão uma só carne. Aí Jesus ele diz, se vocês estiverem em mim, uma só carne. Esse é o relacionamento proposto, porque ele já vive esse relacionamento na Trindade, e ele quer que a sua igreja viva o relacionamento com ele, porque ele diz que nós estejamos nele, assim como o Pai é nele. E é essa a proposta. Ele é o maior interessado. Aí fica a pergunta, se o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar, da nossa vida, se o próprio Deus quer ter um relacionamento verdadeiro com nós, o que nos impede? O que nos impede? Tiago ele vai mostrar que tem algo que impede. E não provém de Deus. Ele vai falar sobre o mundanismo. Ele vai falar sobre atitudes que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Ele vai falar de emoções ou sentimentos que nos impedem de se aproximar de Deus. E como eu já falei, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, Tiago ele vai falar sobre isso. Que são as guerras, são as cobiças, a matança, a inveja, lutas, aí sem vontade de orar, ou quando ora, a oração para satisfazer o seu próprio ego, ou a infidelidade com Deus, que Tiago em algumas versões vai chamar eles de adúlteros. E às vezes a gente olha e acha que o adúltero é só quando trai a mulher, quando trai o marido, mas Tiago ele está mostrando que o adúltero é aquele que trai a sua lealdade para com Deus. E tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso impede que a gente avance para mais perto de Deus. Aleluia! Tudo isso faz com que, ao invés de se aproximarmos, nos afastemos mais. João, ele escreve lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que tudo que há no mundo não provém de Deus, mas do mundo. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. E o que é que tem no mundo? Ele vai falar sobre 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas não provêm de Deus, por isso que eu e você não podemos se apegar a essas coisas, mas apegar-se às coisas do Espírito Santo, porque já foi cantado aqui que é uma luta ao qual nós não podemos se render. O Espírito sobre a carne, e o Espírito milita contra a carne, mas se nós alimentarmos a carne, quem vai vencer? Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer, o segredo para vencermos, alimentarmos o Espírito. Gálatas capítulo 5. Paulo ele vai falar sobre isso. Glória a Deus. Tiago vai nos mostrar que seguir a vontade do mundo nos torna inimigos de Deus. Veja, irmãos, jovens, adolescentes, crianças, velhos, adultos, independente de faixa etária, porque essa palavra aqui não é apenas para um grupo, mas é para todos nós. Veja como isso é importante de nós ouvirmos. Tiago vai dizer que seguir a vontade do mundo, automaticamente se fazemos inimigos de Deus. E o que é seguir as vontades do mundo? É seguir as tendências do mundo, é seguir o que o mundo faz, os desejos que o mundo traz, porque são coisas que aos olhos humanos são coisas belas, são coisas gostosas de fazer, são coisas agradáveis ao corpo, à mente, até à mente, são coisas que são belas.
E nós precisamos ter o cuidado dessas coisas para não sermos engordados, para não sermos possuídos desse sentimento de querer abraçar o mundo e se desapegar de Deus. Tiago, ele nos exorta a vivermos uma vida de relacionamento próximo a Deus, mas tão próximo a Deus que seremos cheios dele e vazios do mundo e vazios de nós mesmos. Ele é que precisa ser cheio em nossas vidas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E como é difícil, como eu disse, o mundanismo traz ideias que são muito fáceis de se agarrar. Por isso que nós vemos, infelizmente, muitas igrejas aderindo coisas do mundo para dentro. Pegando as coisas que o mundo faz e botando para dentro, achando bonito, achando legal, porque vai dar mais like, porque vai dar mais visibilidade, porque vai dar mais audiência. Mas Deus não está se importando com essas coisas. Ele se importa com o que está em meu coração e no teu coração. Ele se importa com a nossa vida. O que adianta a beleza exterior se dentro são sepulcros caiados? Como sepulcros caiados. Aleluia. Glória a Deus. Então, como podemos não trilhar o caminho do mundanismo? Porque é um caminho muito atrativo. É um caminho que é muito chamativo. Muito chamativo. E principalmente para adolescentes, para jovens. Tantas ideologias, tantos pensamentos, tantas filosofias, tantas coisas, tantos desejos que são muito atrativos, são belos, é gostoso, é porque é tendência, está todo mundo fazendo. Mas como nós podemos trilhar, ou melhor dizendo, como nós não podemos trilhar o caminho do mundanismo? E olha, irmãos, por mais forte que alguém possa se sentir, não terá a capacidade de se livrar das obras da carne. Sabia disso? Que não é pela nossa força, que não é pelo nosso braço, nem é pelo nosso intelecto. Então o que é? Jesus, ele diz até para os seus discípulos, os discípulos olham para Jesus e dizem como é difícil, Senhor, alguém ser salvo. E Jesus, ele diz, lá em Mateus capítulo 19, Jesus lhe disse, é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Daí nós entendemos, e Tiago vai nos mostrar isso, de que a força que nós precisamos não é do nosso braço, mas é a força de Deus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer, digo porém, andai em espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. O caminho para se livrar do mundanismo é o caminho da humilhação, é o caminho da humildade, é o caminho do quebrantamento, é o caminho do derramamento diante do altar de Deus. É você dizer, é eu dizer, Senhor, eu não tenho força para vencer esse pecado, eu não tenho força para me aproximar do Senhor, eu não tenho força para romper essa barreira, eu não tenho força para me levantar, mas eu me ponho diante do teu altar, me humilhando, me quebrantando, dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me levanta, Senhor, me faz estar mais próximo de Ti. Aí o salmista vai dizer que um coração quebrantado, Deus não rejeita. Coração quebrantado, irmãos. Aleluia. Eu me lembro que várias vezes, na verdade, reunido com os varões, e a gente falava sobre a oração, e eu dizia, irmão, sabe qual é a oração que Deus mais ouve? É a oração humilde, é a oração que você fala realmente aquilo que está dentro do seu coração, porque às vezes a gente quer orar, falar com Deus, e falar palavras bonitas, de forma bonita, mas não está coerente com aquilo que estamos passando, ou vivendo. Mas quando a gente se derrama diante do altar de Deus, quando a gente se quebranta diante do altar de Deus, dizendo, Senhor, Tu sabes que eu não posso, Tu sabes que eu não consigo, Tu sabes que eu sou fraco, Tu sabes que eu sou falho, mas me ajuda, Ele te ajudará. Aleluia. O caminho para vencer o mundanismo não tem outro, irmãos, é o caminho da humilhação, porque se a gente brincar, dizer eu sou forte, eu consigo, eu vou passar, você vai cair. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Glória a Deus. É tendo um relacionamento com Deus,
somente tendo um relacionamento com Deus, para vencermos tudo isso. E como eu falei, irmãos, quando a gente fala de relacionamento, quando um casal começa a namorar, o nível de relacionamento ainda é baixo, né? Eles vão se conhecendo, vão se aproximando, vão sabendo os gostos do outro ou da outra pessoa. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, claro, eu estou me baseando no relacionamento cristão, porque a gente sabe que o mundanismo não prega isso. Então, o relacionamento cristão, ele não tem esse tipo de intimidade que o mundo prega. Aí a pessoa vai se aproximando, vai se conhecendo, e passa o tempo, e noiva, e passa o tempo, casa, e o relacionamento ainda continua crescendo, não acaba no casamento, não estaciona. A pessoa começa a conhecer de uma forma diferente, tratar de uma forma mais próxima. Então, o relacionamento é algo gradativo, que vai sempre para frente, ou melhor dizendo, precisa ir sempre para frente. E quanto mais a gente conhece a pessoa, parece que menos a gente conhece. Isso mostra que se o seu cônjuge, você ainda tem coisa para conhecer dele, imagina de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não basta só conhecer, eu me lembro dele, eu sei quem é Deus. Eu escutei domingo passado, eu escutei na pregação passada. Isso não basta para ter um relacionamento. É necessário conhecer e é necessário continuar conhecendo. Aleluia! É necessário buscar e é necessário continuar buscando. Por isso eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não cesse a busca de estar diante do altar de Deus, de estar diante da presença de Deus. Porque sabe o que é mais legal de tudo isso? Que por mais que a gente diga assim, eu vou me aproximar de Deus, mas a gente não tem a capacidade de se aproximar de Deus, se Ele não se aproximar da gente primeiro. Glória a Deus. Se Deus não chegar primeiro, se Deus não olhar para a nossa vida primeiro, é impossível chegar a Deus sem primeiro Deus se chegar ao homem. Você sabia? Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar lá nos Salmos. Glória a Deus. Foi até lido aqui, Salmo 25, 14. O evangelista Yuri, ele leu, ele diz: a intimidade do Senhor é para todos que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Aleluia! O Salmo também 138, versículo 6, o salmista vai dizer, olha, embora Deus esteja lá nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Embora Ele esteja lá, mas o seu olhar está fitado nos humildes. Você quer ser cheio de Deus, você quer ser próximo de Deus, você quer que Deus chegue perto de você. Ande no caminho da humildade e da humilhação. Ele vai olhar para você. Aí o salmista continua dizendo que o Senhor olha para os humildes, mas os arrogantes Ele conhece de longe. Glória a Deus. Tiago continua falando, melhor dizendo, atitudes que nós devemos, aí são coisas que não é assim, se você quiser ou se você não quiser, são atitudes que nós precisamos ter para chegarmos a Deus, para estar próximo de Deus. A primeira coisa está aí no versículo que nós lemos, nosso versículo base, melhor dizendo, irmão, desculpa. Versículo 7, Tiago ele vai dizer, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, submeta-se. A submissão é mais do que a obediência, porque alguém pode ser submisso ao outro, né, por obediência, mas não tem amor. A submissão é mais do que a obediência, ela envolve humildade. Eu faço porque eu amo, eu faço porque há uma humildade, há uma humilhação, há um quebrantamento no meu coração. Ser submisso a Deus é ser humilde para Deus, para com Deus, aleluia. Tiago ele vai dizer, sujeitai-vos a Deus. E ele continua dizendo, resisti ao diabo.
Sujeite-se a Deus, submeta-se a Deus, não ao diabo, submeta-se a Deus. Ao diabo o crente precisa resistir. A Deus o crente precisa se humilhar, se quebrantar, mas ao diabo o crente precisa resistir, porque o resultado dessa submissão a Deus, não pela nossa força, lembra que eu falei, não é pela nossa força que nós vencemos, mas quando eu e você se sujeitamos a Deus, se submetemos a Deus em obediência, o diabo vai fugir. Aleluia. Tiago continua dizendo, no versículo 8, chegai-vos a Deus, se aproxime dele com intenção, não é o tema? Se aproxime dele com a intenção, e não é de qualquer forma, porque tem gente que prega, que fala, ou até vive, de dizendo assim, para chegar na presença de Deus é de qualquer jeito, porque o véu do templo se rasgou, e todo mundo agora tem livre acesso à presença de Deus. Salmo 24, versículo 3, o salmista faz uma pergunta: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no santo lugar? Aí ele mesmo responde: aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. É essas pessoas que podem chegar diante do altar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Precisa estar com as mãos limpas e os corações purificados. Aleluia, glória a Deus. Mão limpa, o que significa, irmãos? Tiago, quando fala de mão limpa, com certeza ele está se remetendo ao Antigo Testamento, no tempo dos profetas, no tempo do templo, quando os sacerdotes, melhor dizendo, quando eles iam oferecer sacrifícios, era necessário que eles lavassem a mão para se purificarem, para se limparem, para se lavarem, e aquilo era prefigurando justamente a limpeza que precisava ser feito, mas a gente sabe que água e sabão não é capaz de limpar o coração. Até rimou, né? Estava nem cheio disso aqui. Mas água e sabão não é capaz disso. Quando Tiago ele vai falar, limpai as vossas mãos, ele fala de conduta visível. Primeiro, o mundo precisa saber que você é crente, que você é íntimo de Deus, que você é sincero para com Deus, através das suas atitudes, através da sua conduta, através da sua vida, do seu caráter, onde eu posso olhar para você, ou você olhar para mim, e ver os frutos de Deus nas nossas vidas. Por isso que Tiago ele vai dizer, limpe as suas mãos. E segundo, purifique o coração. É uma referência à motivação do íntimo. O próprio Deus ele diz a Samuel, quando Samuel vai na casa de Jessé, ungir Davi, e Samuel olha para aquele um dos filhos de Jessé e diz, eita, é esse. Aí Deus repreende Samuel e diz, Samuel, não é assim, porque você vê a aparência. Eu vejo o coração. Deus vê o coração, irmãos. Deus vê a intenção. Talvez o seu líder, o seu pastor, ou o seu colega, ele não veja a sua intenção. Ele veja talvez a sua mão limpa, você fazendo, trabalhando para Jesus, mas muitas vezes a intenção não é das melhores. Às vezes a intenção nem é estar próximo de Deus, é só porque quer alguma coisa daquela pessoa. Mas de Tiago ele vai mostrar que a gente precisa estar com as mãos limpas e com o coração purificado, mostrando que tanto o interior quanto o exterior precisam estar puros diante de Deus. E por último, ainda no mesmo versículo, Tiago vai falar, no finalzinho do versículo 8, purificar os vossos corações, vós de duplo ânimo. A pessoa de duplo ânimo é uma pessoa de lealdade dividida. E a gente já sabe, e a gente já conhece, a palavra de Deus vai dizer, Mateus vai falar que não se pode servir a dois senhores. Lucas também vai falar que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai aborrecer o outro, ou vice-versa. Mas não se pode amar dois. Tem pessoas que são inconstantes. Tem pessoas que não conseguem progredir na sua vida espiritual. E tudo tem relação com a intimidade que você tem com Deus. Porque se você não busca ter intimidade com Deus, a gente não consegue avançar, progredir na nossa vida. E Tiago ele vai dizer, você que tem duplo ânimo, ou seja, você que é constante, se mantenha firme diante da presença de Deus.
Firme e constante, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O crente é chamado a ser firme e constante. O relacionamento é algo que é firme e é constante. A intimidade é adquirida com constância, meu irmão. Então, fique constante diante da presença do Senhor. Esteja constante diante do altar de Deus. Aleluia. Queira estar próximo de Deus constantemente. Aí Tiago ele vai dizer, a pergunta que eu faço para mim, para você nesta noite, como ser íntimo de Deus? Né? Como nós podemos ser íntimo de Deus? E aí Tiago já falou algumas coisas, o texto base, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E a gente sabe, é bem verdade que, quando Tiago ele diz assim, chegai-vos a Deus, ele está falando primeiro de intenção. Porque a gente não consegue chegar onde Deus está, porque Ele está nas alturas, Ele está em todos os lugares, mas a sua morada é lá nos céus. Ninguém pode se aproximar de Deus se Ele não se aproximar primeiro. E foi assim desde o Gênesis. Deus se aproximou, Deus buscou esse relacionamento, Deus que quis, Deus, Ele quis e Ele fez. Então, Tiago ele diz, chegai-vos a Deus, é como se Tiago estivesse dizendo, se você se propor no seu coração de estar próximo de Deus, aí Ele vai chegar junto de você, Ele vai se aproximar de você. Não tem algo mais extraordinário em nossas vidas do que ter a presença de Deus conosco, irmão. Você já parou para pensar sobre isso? Ter a presença de Deus conosco. Deus todo-poderoso, maravilhoso, bendito. Esse Deus que tudo fez, que tudo criou. O Deus que tem todo o poder. Tudo é por Ele, para Ele. Ele está presente na nossa vida. E não somente isso, mas termos intimidade com Deus. Tem gente que já se sente alguma coisa, tendo um grau de intimidade com um juiz, com um governador, com um prefeito, com um vereador, com um presidente. Eu pergunto a você, e o homem, e o Deus que criou os céus e a terra, o mar, que criou a tua vida e a minha vida, como isso não é extraordinário? Temos intimidade com esse Deus. Mas para ter isso, temos que trilhar o caminho da humildade, irmãos. Não tem como. Não tem como chegarmos diante de Deus sem ser pelo caminho da humildade. O texto que nós lemos já, Salmo 138, versículo 6, vai falar sobre isso, eu não vou ler mais. A outra forma também, Jeremias capítulo 29, versículo 13, já foi lido nesta noite. Se vós me buscares, vocês vão me encontrar. Quando me buscarem de todo o seu coração. Quer ser íntimo de Deus? Busque a Deus com o seu coração. Aleluia. Salmo capítulo 25, 14, também nós lemos, a intimidade de Deus é para os que temem. Então, se você se perguntar, para quem é a intimidade de Deus? É só para o pastor? É só para a liderança? É para você, meu irmão, é para você, minha irmã, é para você, adolescente, é para você, jovem, é para você mesmo. Deus quer ser íntimo de você. Ele quer ser íntimo de você. E sabe o que é o legal? Que quando a gente chega diante de Deus, se aproxima de Deus, João ele vai dizer isso no capítulo 1 João capítulo 5, versículo 14, ele diz, esta é a confiança que nós temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Além de Ele ter um relacionamento com nós e conosco, e nós termos um relacionamento com Ele, Ele diz que se for da vontade dEle, se você pedir, Ele vai realizar. Porque Ele tem todo o poder. Ele é o Deus da nossa vida. E aqui eu já sigo para o final, dizendo assim, intimidade se constrói em secreto. Intimidade se constrói em secreto. Esses 2 horas e meia que a gente passa aqui, não temos como construir um relacionamento íntimo com Deus. Se quando a gente chega nas nossas casas, nós se esquecemos dEle. É no secreto, é em oração, quando ninguém está vendo. O próprio Jesus nos ensinou isso.
Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus. E Ele vai te ouvir em oculto. E Ele vai responder a você. Aleluia! Mas também tem a leitura da palavra de Deus. Como é que eu posso conhecer alguém se eu não falo com ele, se eu não sei o que é que ele quer para a minha vida? Na leitura da palavra de Deus. Meditando dia e noite, como o salmista vai dizer, o Salmo capítulo 1. Que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse é bem-aventurado. Na busca diária em agradar a Ele e viver por Ele. Intimidade exige sinceridade. Intimidade exige sinceridade. Não temos como ser íntimo com pecado escondido. Não tem como. Mas sabe o que é o mais legal? Porque se mesmo tivermos pecado, capítulo 1 de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Intimidade não é para quem tem tempo de sobra, porque as pessoas acham que assim, porque o pastor tem tempo de sobra, porque o líder tem tempo de sobra, porque a irmã, porque o irmão tem tempo de sobra, às vezes nem trabalha, ou trabalha em casa, tem tempo de sobra. Intimidade não é para quem tem tempo de sobra, intimidade é quem dá prioridade a Deus. Quer ter uma vida íntima com Deus? Comece priorizando Ele na sua vida. Mas uma coisa legal, importante, interessante falarmos da intimidade é que quando a gente tem intimidade, a intimidade atrai a presença de Deus para a nossa vida. Aleluia! A intimidade atrai a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Jesus, certa vez, então eu falava sobre isso hoje de manhã na consagração. Jesus, certa vez, ele chega para a mulher samaritana e ele diz, olha, Deus tem um grupo de pessoas que está procurando. Você sabia disso? Veja que legal, tem um grupo de pessoas que Deus está procurando, com um perfil. E Jesus ele diz assim, olha, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aos quais Deus procura. Você quer ser chegado a Deus? Você quer ser achado por Deus? Você quer a presença de Deus na sua vida? Seja verdadeiro na presença de Deus. Adore a Ele em verdade, adore a Ele em espírito, e Ele vai te achar. Mas tem muita gente aqui, mas Ele vai ver a tua adoração sincera, e Ele vai se achegar a você, meu irmão. Aleluia! Eu concluo dizendo o seguinte, Deus não quer nos visitar, Ele não quer fazer uma visita, Ele quer fazer morada em nossas vidas. Mas para isso, é preciso termos a intenção de tê-lo na nossa vida e de buscá-lo. Apocalipse vai dizer, Deus falando para as 7 igrejas da Ásia, e uma das igrejas vai dizer assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e cearei com ele. Jesus quer intimidade, Ele não quer ficar do lado de fora da porta, batendo, ou ao menos você abrir a porta e deixar Ele do lado de fora. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você e comigo, aleluia. Mas é preciso ter a intenção de colocá-lo Ele para dentro, de querer Ele na minha vida, de querê-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, aleluia. Eu concluo dizendo, eu estou encerrando, né? Faz tempo que eu digo que eu estou encerrando. Salmo, capítulo 17, versículo 15, eu vou encerrar agora, tá? Vou até fechar a Bíblia aqui. O salmista diz assim, eu contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Sabe uma das coisas que a intimidade faz na nossa vida? Isso quer ser com qualquer pessoa. Se você tem intimidade com o seu cônjuge, você vai conhecê-lo, você vai parecê-lo com Ele, já vai fazer as coisas de acordo com o que Ele faz. A intimidade é capaz de fazer isso, e o salmista, ele vai dizer que o que ele quer, a satisfação que ele quer, é de ver a semelhança de Deus em sua vida. Quando eu e você somos íntimos de Deus, nós se parecemos com Ele.
Quando eu e você temos cada vez mais intimidade com Deus, nós vamos se parecer cada vez mais com Ele. Porque Ele é o perfeito da relação. Mas existem níveis de intimidade, irmãos. Eu já tenho intimidade com Deus, já está legal, já está bacana. Deus quer mais. Deus quer mais de mim e de você. Eu me lembro da história de Jó. Jó, a palavra de Deus vai dizer, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Chega para Satanás, olha, meu servo aí, ó, fiel, temente. Jó já estava no nível de intimidade com Deus legal. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Que intimidade! Mas a gente olha a história de Jó, tudo que Jó passou, aleluia. Jó faz tantas perguntas sem resposta, e aí Deus, você quer perguntar, Jó? No finalzinho, lá do livro de Jó, aí Deus se levanta e diz, tá bom, então escuta que eu vou fazer algumas perguntas para você. Aí Deus começa a fazer algumas perguntas bem suaves para Jó. Onde é que você estava quando eu formei o mundo? Esse foi o nível da pergunta, mais fraca. Aí Jó, ele diz, eu tenho que me calar, só te ouvir. Mas sabe o que é legal? Mesmo Jó já tendo um nível de intimidade com Deus legal, mas Deus ainda queria mais de Jó. No final, Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, irmãos, o homem que alcança o testemunho de próprio Deus, e ainda diz uma coisa dessa, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Que nível de intimidade! Você acha que quando Deus chegou para Jó para falar com ele, para perguntar, ele veio como suavizando, Jó, teu sofrimento, ele veio empurrando os 2 pés na porta. Mas sabe por quê? Porque Deus conhecia a Jó. Ele sabia o que Jó suportava, porque Jó já tinha intimidade com Deus. Eu digo a você, irmãos, quanto mais você buscar a Deus, vai vir sofrimento, vai vir lutas, perseguições, coisas que você vai se perguntar, por que Deus? Mas se está acontecendo, é porque Deus sabe que você suporta, é porque sabe que você tem intimidade com Ele, e você não vai o abandoná-lo por qualquer coisa. Ele quer nos elevar para o próximo nível de intimidade. E quando é que isso vai acabar? Na glória. Ou não, né? Porque se eu chegar lá, eu quero saber de muita história. Se eu chegar lá, não, né? Vou chegar, em nome de Jesus. Quando eu chegar lá, se Ele quiser nos contar. Mas, irmãos, o céu é para quem tem intimidade com Deus. Nós somos chamados a ter intimidade com Deus. Em toda a palavra de Deus está relacionada com isso, com a intimidade de Deus com o seu povo e com o seu povo para com Deus. E se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, vamos experimentar coisas maravilhosas na nossa vida. Vamos experimentar coisas extraordinárias na nossa vida. Vamos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Vamos conhecer Deus verdadeiramente a cada vez que se aproximarmos, que dermos esse passo diante da sua presença para com Ele. Glória a Deus. Ele quer se revelar para nossas vidas. Ele quer ser íntimo de você. Mas é necessário que eu e você tenhamos a intenção de buscá-lo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Que Deus continue abençoando essa igreja.